passar ao outro lado, viram algo maravilhoso que aquele homem chamado Jesus efetuou, de modo que eles disseram: quem é este? Quem é este? E é sobre quem é este que nós haveremos de falar, baseado na sua promessa: passemos para o outro lado. Queridos, cada um de nós que aqui estamos, que pela fé já reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, temos esta promessa, essa ordem: passemos para o outro lado. Nós não somos deste mundo, diz Jesus Cristo no capítulo 17 de João. O nosso mundo, Jesus foi preparar a Nova Jerusalém. E nós estamos aqui numa viagem, nós estamos em uma passagem em direção a esse mundo que Jesus nos foi preparar. Então nós temos esta ordem de Jesus: passemos para o outro lado, passemos para o outro lado. Pois bem, quando Jesus deu esta ordem aos discípulos, Jesus também embarcou com eles naquele barco. E em meio à viagem veio um temporal. A Bíblia diz que o vento ficou revolto, da mesma forma o mar, de modo que o barco estava pronto a ir a pique, estava pronto a ir à deriva, a afundar. Mas, naquele momento, qual fora o pensamento dos discípulos, o pensamento daqueles que estavam com Jesus? Se Jesus nos deu a ordem: passemos para o outro lado, Ele aqui conosco está, então por que tal situação? Era para ser uma bonança, era para ser uma viagem tranquila, sem nenhuma dificuldade. E muitas vezes é assim que nós cremos, é assim que nós exigimos, que na nossa viagem não haja nada que esteja fora daquilo que é bom para conosco. Nós fomos há pouco tempo uma viagem ali à praia de Camusim, no Ceará, e na volta o carro do Alex caiu num buraco e cortou 2 pneus ali de um lado. O amortecedor foi embora e já estávamos na volta. Foi uma maravilha a ida, foi uma maravilha a nossa estadia ali. E por que o retorno também? Nós oramos, eu orei, os irmãos oraram, e a nossa convicção na oração era que voltaríamos sem nenhuma dificuldade. Poderíamos perguntar: será que a nossa oração não valeu? Será que foi uma oração sem fé? O que foi que houve? Nós estamos em pecados? Não. Simplesmente não quer dizer que por sermos crentes, não quer dizer que por fazermos uma oração de fé, não ocorrerá nenhum infortúnio, que tudo será bênção na nossa vida. Não. Deus nos prova. Mas naquele dia ali, naquela tardinha virada para a noite, com certeza nós ficamos um pouco desanimados, porque queríamos chegar mais cedo. Mas foi uma alegria para nós ali. Alex fez um gasto a mais, foi à cidade, comprou o pneu, né? Nós também tivemos que socorrer uma outra pessoa que caiu no mesmo buraco, furou o seu pneu, cortou o seu pneu. Tivemos que socorrer uma segunda pessoa que vinha na sua motocicleta e também cortou o seu pneu. De modo que nós abençoamos aquelas pessoas e depois nós voltamos em paz. E aqui estamos para contar a história. Então, querido, muitas vezes nós cobramos de Deus: mas por que isso aconteceu a mim? Neste percurso de passarmos ao outro lado, tem uma dificuldade. Tem provações oriundas de Deus, tem tentações vindas de Satanás, tem as aflições deste mundo. Então muitas vezes nós desanimamos na nossa vida cristã, porque nós gostaríamos de ter esta vida cristã, esta passagem para o outro lado, em completa tranquilidade. Não é assim que funciona. E agora estavam os discípulos: mas como pode isso acontecer? Talvez penso assim:
Porque quando eles acordaram Jesus, mestre, não se te dá que pereçamos? Uma pergunta, um questionamento. E aquele questionamento estava dizendo muitas coisas. Uma delas, a mesma coisa que o povo havia dito lá no deserto a Moisés: por que o Senhor nos tirou do Egito para morrermos aqui nesse deserto, quando vinha Faraó? O povo também disse, quando passava qualquer necessidade, falta de água, falta de alimento, eles diziam a mesma coisa. Então talvez esta palavra dos discípulos, não se te dá, pois que pereçamos, tem o mesmo peso ali do Velho Testamento. Então, queridos, é muito comum entre nós, homens e mulheres de fé, quando estamos passando por uma dificuldade, questionarmos Deus. Não se te dá, ó Senhor, que pereçamos? E esta pergunta é: mas como pode eu, um crente, dizimista, fiel, canto na frente, prego, evangelizo, faço isso, faço aquilo, estou passando por esta necessidade? Queridos, Deus, Jesus, queria dar a eles um conceito mais apurado de quem era aquele que ali estava com eles. E para isso, Jesus permitiu que acontecesse toda aquela tribulação. Tribulação porque pode ser provação, pode ser uma tentação, não sei. Mas eu vou pegar a terminologia tribulação. E quando o mar se levanta, decorrente daquele vendaval que ali estava acontecendo, as ondas, diz o texto, elas cobriam o barco, elas já começavam a encher o barco, elas já começavam a querer levar o barco a afundar. Então eles, olhando para Jesus naquela tranquilidade, que eu confesso a vocês que até hoje eu não entendo aquilo ali, e se eu tiver de fazer uma pergunta a Jesus, essa vai ser uma. Vou perguntar: Senhor, naquele dia, o Senhor estava dormindo mesmo ou estava só esperando? Porque eu não entendo ali como ele poderia estar dormindo. Mas tudo bem, deixemos isso para lá. Não nos é tão importante neste momento. Então, quando eles buscam o Mestre, despertando, eles dizem no versículo 39... E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou e houve grande bonança. Queridos, aqui há dois eventos da natureza: vento, e uma espécie de mar revolto. Vou dizer maremoto. E naquela época era muito comum a crença nos deuses regionais ou nos deuses dos efeitos da natureza. Por exemplo, naquela época se cria que o deus do mar era Poseidon, era ele que dominava o mar. Então, quando os marinheiros estavam em aflitos no mar, eles rogavam ao deus do mar, Poseidon. Quando era o vento, eles rogavam ao deus Elo, o deus do vento. Por isso que vem aí a terminologia energia eólica, né? Essa nomenclatura do deus Elo. E naquele momento, Jesus mandou o mar se aquietar, mandou o vento parar, e ali ele disse: eu sou o Senhor do mar, eu sou o Senhor do vento, eu sou o Senhor de tudo. É eu que determino, não existe nada de Poseidon, não existe nada de Elo, então existe eu, Jesus. E ali os discípulos vieram com aquele questionamento interno: quem então é esse homem? É o soberano, é o todo-poderoso. E nós até cantamos: quem é este Rei da Glória? E vamos cantar logo após aqui a pregação, né? Os musicistas, os cantores já ficam a postos aí para nós cantarmos novamente esta belíssima música. Então a pergunta para você é esta: quem é Jesus para você?
A segunda pergunta para você é: você está neste barco que está em projeção para passar para o outro lado, para a Nova Jerusalém, ou você está fora desse barco? Note que no versículo 1, Manuel, volta aí. Note que no versículo 1, aliás, no primeiro versículo que nós lemos, né? Claro, não é no versículo 1. Olha o que diz aí. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. Agora, o versículo 36, Manuel. Jesus deu uma ordem aos seus discípulos. E ele, deixando a multidão, ele não levou a multidão, ele levou os seus discípulos naquele barco e nos outros barquinhos. A multidão não foi. A pergunta é: você faz parte dos discípulos realmente de Jesus, dos apóstolos de Jesus, dos seguidores de fato de Jesus, ou você faz parte meramente de uma multidão que aprecia, que até acha bonito, que até gosta, mas que não é de fato um verdadeiro seguidor de Jesus? Se você ainda faz parte da multidão, você ainda não entrou no barquinho. Você não está nesta progressão de passar para o outro lado. Por isso, o nosso desejo é que a partir desta noite, você faça parte deste grupo que embarca com Jesus ali no barco. Mesmo que venha vendaval, mesmo que venha maremoto, terremoto, tsunami, não importa o que seja, mas Jesus estará na polpa ali, para que nós possamos rogar a Ele. Voltemos à igreja. Igreja. O texto nos é muito interessante, de que Jesus ali na polpa, Ele não interrompeu, mas Ele esperou que fossem até Ele. E muitas vezes nós estamos passando por este vendaval, e nós recorremos a outros. Se é doença, a primeira coisa é: vou amanhã ao médico. Se é um problema de justiça, vou constituir um advogado. Se é um problema conjugal, vamos conversar com o pastor. Nunca em primeiro nós colocamos Deus, nunca em primeiro nós chamamos Jesus. Aí quando a coisa já não é resolvida pelo pastor, pelo advogado, pelo médico, aí nós recorremos a Jesus e dizemos: socorre-nos, senão pereceremos. Quem é esse Jesus para você? Esse Jesus é aquele que está na polpa, aparentemente dormindo, mas Ele está ali acessível, para que você possa de fato dizer: Senhor, socorre-me. Esse Jesus é aquele que está ali soberano, pronto para repreender qualquer mal contra ti. Quem é esse Jesus? É aquele que de fato vai te conduzir após a tempestade em bonança até o outro lado. Esse é o Jesus. Se você estiver buscando socorro, livramento em qualquer instituição, ou nas suas próprias ações, você está tremendamente enganado. O barco no qual você está vai naufragar, vai afundar, vai a pique. Portanto, quem é esse Jesus para você? De fato, Ele é esse todo-poderoso? Ele é esse soberano, esse Salvador? Pense nisso. Não importa qual seja a tua idade,
se estiver no barco errado, há de afundar. Se não entrar no barco de Jesus, não transportar para o outro lado, não chegará a Nova Jerusalém, a cidade que Jesus nos foi preparar. Então, queridos, que nesta noite você possa colocar Jesus como centro da tua vida. Você coloque Jesus como primazia no teu pensar, no teu fazer, no teu querer. E nós vamos cantar, Alex, agora, mais uma vez, quem é este Rei da Glória? Então, toda a banda aqui, e a pergunta continua. Você já embarcou no barco de Jesus? Você já está dentro da promessa, passemos para o outro lado? Talvez você possa dizer, eu já estou. Pois bem, mas pastor, eu estou passando por uma turbulência. Recorra a Jesus, e Ele vai te dar a vitória. Vamos cantar esta música, mas não cante meramente com a boca, cante com o coração. Absorva a letra desta música. Sinta o Espírito falar a você, e ela vai te dizer muito. Quem é esse Rei da Glória que me abraça com amor?